CBN Ponta Grossa. Entrevista. Estamos de volta aqui com o CBN Ponta Grossa, a primeira edição, e a gente vai falar agora sobre o seminário de apicultura. Isso porque o município de Arapoti, aqui na região dos Campos Gerais, a gente está bastante Arapoti aí nos últimos dias, né? Você está percebendo. Está entre os líderes na produção de mel no Brasil e sediou ontem, dia 15, o segundo seminário de apicultura rumo ao sucesso. O evento marcou o início de diversas ações para o setor, frutos de uma parceria entre o Sebrae, a Prefeitura e também a Arauco. E para falar um pouco mais sobre como foi o seminário, a importância da produção para a região, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio CBN Mariana Santana, que é consultora do Sebrae e esteve ontem em Arapoti. Bom dia, Mariana, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Falou bastante lá ontem, pelo que a gente estava conversando, né? Falei, tô até meio sem voz. Tá até pegando umas dicas aqui de gengibre, de mel. Mel é bom também para a garganta. E como é que foi o seminário, Mariana? Conta pra gente aí sobre a importância da produção de mel na região de Arapoti, que é destaque em todo o país. Sim. Bom, o município é o maior produtor de mel, né, do Brasil, aí, segundo o último levantamento do IBGE. Eles produzem aí aproximadamente 900 toneladas no ano de mel. E hoje eles ainda estão, né, como até a gente estava conversando antes aqui, eles estão ainda vendendo esse mel em barril, né, de 300 quilos, eles ainda não fracionam isso. Então, a gente vem buscando, né, alternativas e caminhos para eles agregarem mais valor e conseguirem vender esse mel de uma maneira muito melhor. Basicamente, hoje a produção deles, eles fazem uma venda para outras pessoas, outras empresas que daí vão processar e dividir e vender esse mel, né? Isso mesmo. E muitas vezes essas empresas acabam exportando esse mel que vem de Arapoti, né? Mas essa riqueza acaba não ficando no município. E daí não conseguem, por exemplo, vender para quem vai fazer uma visita, não tem, né, um potinho para você poder fazer. Como que foi a discussão para melhorar esse cenário? Bom, então tudo começou ali quando a gente entrou, né, no município. A apicultura já vem de um tempo, mas nós entramos no município ali no primeiro seminário de apicultura que foi realizado junto com a Arauco no ano passado, no dia 22 de maio de 2023. E dali a gente começou um planejamento com alguns apicultores para pensar no setor apícola. Nesse planejamento surgiram algumas identidades ali, alguma identificação mesmo, né? De possíveis oportunidades e algumas necessidades que eles tinham. E a partir dali a gente fez um plano de trabalho, né, para caminhar junto com eles, com base em 5 pilares, né? O mercado, produção, associativismo, parcerias e segurança. Então, a gente sabe que existe uma limitação aí tanto de recurso quanto de tempo dos próprios apicultores, né? E nós focamos aí em 2 grandes pilares, que é produção e mercado, né? E aí, para a produção, a gente fez todo um trabalho, um plano de trabalho para que eles tivessem consultoria a campo, né? Visando o aumento da produtividade, visando aí qualidade, né? Na manipulação desse mel para trazer segurança do alimento. E também fazer mais com menos, que a gente chama, né? Então, ter menos colmeias, ter menos trabalho mesmo e produzir mais com essas que eles têm, né? Ao invés de distribuir caixas por aí, produzir mais com as que eles têm. E na questão de mercado, a gente viu que eles não tinham uma identidade ainda, não existia uma identidade de Arapoti, né? E aí a gente foi para o plano de ação de marca coletiva. Então, a gente está trabalhando essas 2 frentes nesse momento, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. E aí o segundo seminário foi justamente para trazer essas informações para os outros apicultores, que muitas vezes não conseguem participar dessas reuniões, e também trazer algumas informações aí de acesso a crédito, do IDR também estava lá presente, como acessam esses créditos. Então, o seminário foi esse momento aí para apresentar os resultados. Isso é importante porque, assim, né, em um ano tem muita coisa para ser feita e a gente pensa, nossa, tem um tempo legal, já poderia estar mais avançado. Mas é muita demanda que eles possuem, eles têm um trabalho que precisa ser executado e ser mantido, né, que já vem sendo feito, e adaptar toda essa parte da produção, dessa logística, dessa criação nesse período. Então, é ainda um trabalho, vamos dizer, embrionário nesse momento, né? Sim. Já avançado, mas ainda no começo, né? Do primeiro seminário para o segundo, foram 420 dias, a gente fez a conta, né? E aí, se a gente for ver quantas reuniões a gente teve, dá em torno de 30 reuniões. Então, não dá 30 dias, né? Porque as reuniões são meio período. Justamente por conta dessa disponibilidade. Mas a gente avançou muito em relação às reuniões que a gente teve e ao que eles estavam, né, quando a gente chegou lá no município. Já se articularam muito mais, né? Foram eles que foram os protagonistas aí desse evento, convidaram as instituições, arrumaram um local. Então, isso já mostra uma evolução
do próprio protagonismo deles, né? Além do associativismo que eles vêm trabalhando aí desde o primeiro seminário de uma maneira muito mais fortalecida. A gente esteve na Expo Leite na semana passada e a gente viu lá, inclusive no stand do Sicredi, alguns produtores com o mel já dividido em produtos em si, né? Não só o mel para você vender, mas ele tinha o pote com o mel, variações do mel, tinha até cachaça com mel, por exemplo. Então, isso é um trabalho que eles precisam fazer e que gera, vamos dizer assim, um trabalho ainda maior, porque você tem que segmentar a sua produção, né? Sim. Alguns já estão mais maduros nesse sentido, né? Do fracionamento, de uma marca própria. E outros ainda estão nesse caminho ali de vender esse produto a granel, né? Como uma commodity. E aí a gente vê que isso pode abrir possibilidades, né? É uma oportunidade para vários ali do município. Então a gente precisa ajudar esses que ainda não estão fazendo isso. E os que já estão também, né? Potencializar cada vez mais. Até porque não é uma crítica que a gente vai mencionar, mas é uma constatação que a gente estava lá, né? Na Expo Leite, que acabou verificando que estavam com a exposição do mel lá, poderiam comercializar, mas ali faltava algumas questões de uma preparação para venda mesmo, né? Uma sacolinha, uma caixa que você pode levar mais coisas. E é algo que eles vão perceber fazendo também, né? Isso mesmo. Eles estão aprendendo agora, né? Esse processo. E com o tempo eles vão amadurecendo, né? A gente está junto enquanto Sebrae para isso se tornar realmente, eles verem isso como uma empresa, né? Muitos deles, no primeiro seminário, quando eu perguntei quem era empreendedor, quem era empresário, ninguém levantou a mão, né? Então, eles também se verem como empreendedores, não tinha essa noção, né? Hein? Mel, como eu gosto de mel também, hein? Eu coloco mel eu faço mel ali no queijo, assim, para comer como sobremesa. Ah, eu adoro com queijo também. Coloca com queijo. Ele passa no pão, também é uma maravilha o mel. A Mariana estava contando pra gente que tem uma especificidade na região de Arapoti em relação ao mel que é produzido, que basicamente a gente pode falar por conta da escala de produção, que ele é praticamente único no país, né? Conta pra gente um pouquinho mais, Mariana. Sim. A gente fez um diagnóstico de potencialidade, ou seja, identificou o que tinha de diferente no mel de Arapoti. E o que saiu lá é a florada de capixingui, que é uma árvore nativa da Mata Atlântica. E lá em Arapoti ela tem uma presença muito forte ainda, né? Hoje eles estão com um projeto de lei, né? A capixingui virou árvore símbolo do município. Que legal. Muito legal, né? E aí eles estão preservando, vão fazer um plano de ação agora para plantar mais capixinguis, né? O capixingui leva aí 10 anos para florescer, mas a gente fala, se não começar agora, não vai ter o pasto apícola ali na frente. Então, o mel de capixingui é um mel forte ali na região, muito presente. É um mel que açucara. Então, muitas vezes as pessoas falam, esse mel que açucarou não é bom. Não gostei, quero aquele líquido mesmo. E na verdade é o mel mais puro que tem, é o que açucara, né? Então, se você vê lá no mercado, não troque, pegue ele, não pegue porque ele é às o vezes puro. vai açucarando com o tempo também, Sim, né? Então, exatamente. as pessoas gostam da praticidade, né? De você abrir ali, colocar o mel e ele sai, mas esse é muito mais saboroso mesmo, né? Quando Isso, ele é um mel mais clarinho, assim, e aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai açucarando mesmo, ele fica, né, bem denso. E aí é bom para passar no pão, como você falou, pegar e passar no pão ali. Saindo ali. É muito bom. Então é um mel específico e a gente também vai buscar a indicação geográfica para ele a partir do ano que vem aí. Primeiro a gente vai pensar nessa marca, né, nos produtos, como fracionar, e aí depois pensar agregar valor aí com a indicação geográfica. Para vocês perceberem, gente, que como a preservação também do meio ambiente, provocar também, né, um estímulo a novas árvores ali, gera receita também. Então não é derrubar para ter dinheiro. Na verdade, você plantando, você tem dinheiro porque o Arapoti é a capital do mel, e eu, inclusive, já vou tratar desse assunto também aqui com a Mariana. E muito por conta disso pode gerar receita para cidade, incentivo na economia, melhor questão do PIB da cidade e tudo mais. Então é bem importante a gente ter essas leis e é necessário os governantes agirem nesse sentido, nesse caso principalmente o legislativo, né, para criar essas leis e terem aí o reforço e a garantia dessa produção e preservação, e ainda virando árvore de símbolo. Então tem mais a parte do turismo também nesse sentido. Mariana, a gente estava falando, né? Arapoti, capital do leite. Eu descobri isso hoje. E acho que muita gente não sabe que Arapoti é a capital do mel, né? Falei leite. Do mel. Capital do mel. Também é relevante no leite. O leite também é bastante relevante, né? Tanto que a gente estava lá na Expo Leite, mas assim, não se sabia que era uma cidade de referência no Brasil para a produção do mel. O que fazer nesse sentido? Porque além da economia, para os produtores, a venda, pode ser algo muito significativo para o turismo também da cidade, né? Existem várias oportunidades e possibilidades ali para eles, né? Como a gente estava comentando, não existe uma rota ainda específica para esse tipo de produto.
não tem um showroom, né? Então a gente precisa criar tudo isso com eles e é bom, né? Uma grande oportunidade, por mais que ainda não tenha, é uma oportunidade de a gente fazer isso de uma maneira organizada. Então, trazer o turista para cá, não só a gente fala do mel, né? Mas eles mesmos comentam, o mel é o 5º produto da apicultura. Então, a gente tem o pólen, a gente tem o serviço de polinização. As abelhas sem ferrão, elas possuem uma característica ali muito específica do mel, anti-inflamatório, antioxidante, né? Ainda vem sendo pesquisado. Mas você comentou ali da preservação, né? A questão do mel, por exemplo, eles podem usar o serviço de polinização. Hoje tem pesquisas aí que comprovam que a produtividade da soja aumenta em 30% com a polinização. Então, o turismo e essas outras oportunidades que existem em torno do segmento, do setor da apicultura, são gigantescas, né? A gente precisa parar e pensar o que é bom para Arapoti, o que é relevante para lá, o que eles conseguem também embarcar agora, né, nesse ano, e ir planejando com eles à medida do possível. É porque você pode criar, né? Agora vai ter também um incentivo que eu estava conversando com o pessoal na Expo Leite para uma produção maior, né? Com as abelhas sem ferrão, né? Uma estrutura melhor de condição. Então você pode criar muitas questões ali do turismo. A gente sabe, você vai lá, pode vestir aquela roupa de apicultor que eles fazem essas rotas, né? E daí tem a parte da abelha sem ferrão também, que não tem aí esse risco nesse sentido. Então é muita coisa que pode agir para estimular a produção local e também o comércio. Eu quero chegar na próxima vez que eu for para Arapoti, lá, prefeitura. Chegar lá no portal, tem um mel e a árvore tradicional para simbolizar na entrada da cidade. Né? Essa é a ideia, eles terem um showroom, né? Depois de ter os produtos fracionados, a maioria deles aí com produtos fracionados, abrir o showroom ali para que eles mostrem a marca coletiva, mostrem a organização e toda essa parte de preservação de meio ambiente, né? Porque eles são muito importantes na polinização, né? São insetos polinizadores, então a questão de conscientização ambiental também com as crianças, existem aí diversas possibilidades. Muito bacana. Mariana, quero agradecer por estar conosco aqui na CBN Ponta Grossa, a gente falar bastante desta situação ali do rumo ao sucesso para a apicultura e para o pessoal conhecer também, saber, né, que a Arapoti é a capital do mel e que daqui para frente, quando chegar lá, todo mundo vestir essa camisa e saber aonde comprar também, onde poder alcançar ali. Vamos fazer uma rua do mel lá em Arapoti. É isso aí, por que não? Obrigado por conversar conosco. Obrigada, Emanuel. Obrigado aos ouvintes.